Aí, valendo. Boa noite, gente. Boa noite aí à nossa comunidade, ao pessoal de Jacarezinho. O pessoal vai chegando aos pouquinhos aí, né? Tá rolando aí a nossa primeira live de bate-papo, né? Um debate, mas em formato de bate-papo que a gente vai ter aqui com os candidatos a postulantes aí ao executivo municipal, né? Na cidade aqui de Jacarezinho, para colocar a cultura em pauta, né? Entender um pouquinho o que os candidatos estão pensando para a cultura local. Enquanto o pessoal vai entrando aí, para eu poder já explicar quando tiver mais gente ao vivo, vou dar aqui o meu boa noite e um minutinho e meio aí para o meu querido James Rios, que hoje não está aqui enquanto diretor de carnaval da nossa escola, né, enquanto diretor de cultura da UEMP, ele está aqui ocupando muito o seu papel aqui enquanto conselheiro municipal e estadual de cultura, né, um representante dos conselhos que está aqui para ajudar a gente aqui e guiar a gente aqui nesse debate em formato de bate-papo. Boa noite, James. Boa noite, Alfeu, né? Boa noite, Tina. É uma alegria estar aqui nesta noite, né, com vocês dois. É uma alegria também estar aqui tendo essa oportunidade, né, de discutir com a Tina e de discutir com os demais candidatos também nas próximas lives sobre a cultura de Jacarezinho. E, Alfeu, eu acredito que nós estamos vivendo assim um momento histórico mesmo do ponto de vista das ações, né, daquilo que o Carnaval ainda relega, né, de agenda durante o ano todo, né? Nós fizemos algumas ações do ponto de vista promocional, formativo, lives com, né, uma galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, das escolas de samba de lá, e hoje nós estamos, né, trazendo a baila, né, trazendo em pauta a cultura da nossa cidade, né? Então vejo com muita alegria esse compromisso que a escola de samba assume, né, de fato, com a comunidade, se pensar a cultura do ponto de vista das políticas públicas, né? E isso é uma necessidade bastante urgente, iminente, sobretudo nesse tempo de pandemia, né, em que nós vemos, né, a situação dos nossos artistas e dos nossos trabalhadores da cultura. Então, a você que nos vê, né, que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos, né, é uma alegria também estar com vocês. Bacana, bacana, James. Vou passar aqui o meu boa noite aqui agora para candidata participante dessa noite, dessa nossa estreia, né? Aqui, nossa primeira convidada. Passarão outros candidatos por aqui. Candidata a prefeita de Jacarezinho pelo Partido dos Trabalhadores, Tina Tonetti. Boa noite, candidata. Pode saudar e se apresentar um pouquinho aí para quem ainda não te conhece, né? É, um minutinho e meio para você dar o seu boa noite para o pessoal. Boa noite, James. Boa noite, Alfeu. Boa noite, todos da Capial. Boa noite, todos que estão aqui nos assistindo também, parabenizar vocês por essa iniciativa, parabenizar vocês pela vitória no Carnaval. Torci bastante pela escola e participei um pouquinho aí com a escola através do Luiz, que é nosso amigo também, faz parte da escola. E estou muito feliz de estar aqui discutindo cultura, porque um dos meus eixos aí de luta na vida, né? Porque eu sou cantora de essência, né? Então, eu cantei 14 anos na noite, então fui artista, vivi da música, né? Durante 14 anos da minha vida, dos 11 anos até, acho que foi até um pouco mais, dos 11 aos 24 anos, né? Não menos, quase 14. Dos 11 aos 24, fui a primeira criança a ter autorização judicial no ano que foi implementado o ECA para trabalhar na noite. E o meu pai foi junto e o juiz falou: Ó, eu deixo ela ir, desde que o senhor vá com ela viajar. Então ele ia. Eu cantei em banda de baile primeiro, depois fui cover da Angélica, depois fiz show Tina Tonetti nas quermesses da cidade, depois gravei um CD e fiquei fazendo jantares, aniversários, festas, aí comecei a fazer feiras, e depois acabei indo para o direito, me filiei ao partido político que eu estou há quase 20 anos, né, no mesmo, que é o Partido dos Trabalhadores, e acabei para participar da militância, e também na faculdade fui para o diretório acadêmico, Otávio Maziotti, e fui secretária de Cultura no diretório, né, junto com o Danilo, que acabou depois sendo meu diretor de cultura quando fui prefeita. Então, assim, o meu relacionamento com a cultura
de vida, de alma, de entrelaçamento mesmo, de amor, né? E depois na gestão, né? Não vou falar agora, porque depois a gente vai entrar nos temas, mas eu tenho uma relação muito forte com a cultura e acho que todos deveriam ter, né? Porque como política pública mesmo, para fazer diferença na vida das pessoas, né? Porque a cultura permeia, né, a vida de todo mundo e a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte, esporte, né? Como qualidade de vida, como geração de emprego e renda também, porque, né, o artista, as pessoas têm que começar a ver o artista como um trabalhador, né? Trabalhador da cultura que, né, agora com a pandemia a gente viu muito isso, né? Que a gente foi alimentado pelas artes, né? Apesar de ser a primeira categoria que parou e provavelmente a última que vai voltar, mas através dos streams aí foram as artes que nos alimentaram e também, né, dos canais aí dos YouTube da vida, todo mundo fazendo live e tudo mais, né? Então, tem mais do que nunca de analisar também pelo lado de geração de emprego e renda e também pela educação, né? Então, até no nosso programa de governo está dentro desses três eixos, mas depois a gente fala melhor nisso. Bacana, 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 candidata Tina Tonetti. Só para deixar claro que então a candidata gastou 4 minutinhos aqui para fazer o seu boa noite. É o tempo que todos os demais candidatos também vão ter, porque como é a nossa primeira live, né, para ter um tratamento igual para todo mundo, todos os tempos aqui das demais vão ser guiados pelo tempo dessa. Então, vamos lá. Vou dar algumas breves explicações aqui sobre como que vão funcionar todas as lives. Vou explicar todas as noites para que todos os candidatos entendam como vai funcionar e para o público também entender como que vão funcionar essas lives. Para começar, é importante ressaltar que a Acadêmicos Campo Capial, enquanto instituição, ela está com uma postura totalmente neutra nessas eleições, por ser uma política da atual gestão da escola mesmo. Nós respeitamos a pluralidade de eixos políticos, de preferências, na verdade, né, que os membros da nossa escola possuem. Então, nós deixamos todo mundo bem à vontade para demonstrar seus apoios, para se candidatar de maneiras individuais, né, e respeitamos, então, a diversidade aí de preferências, que é o que rege o processo democrático, né? E então, só deixando isso bem claro para iniciar, as lives elas não têm a intenção de forma alguma nem de beneficiar nenhum candidato e também nem de sufocar nenhum outro, todos terão igual tratamento. É um debate, são debates sobre cultura, mas debates é porque às vezes quando fala debate, dá aquela impressão que vai ser aquela coisa mais pesada, assim, né, que vai colocar todo mundo contra a parede, trazer temas polêmicos à pauta. Não. A gente quer entender o que cada candidato pensa de cada eixo da cultura que a gente está trazendo aqui, que foram separados pela nossa organização. O James fez parte da escolha desses temas que eu vou passar daqui a pouco. Então, só explicando aqui, estamos com essa postura. As lives elas não têm intenção de fazer palanque para nenhum candidato e nem prejudicar nenhum outro. A gente quer servir como mais um veículo de esclarecimento para os eleitores, né, para quem acredita que a cultura tem a importância, e nós sabemos que tem, né, que pesa, que a cultura está ligada a outras muitas coisas. Quem acredita que a cultura pese de alguma forma, as pautas para a cultura pesem de alguma forma no processo de escolha, a gente está dando essa oportunidade aqui. Foi preparado com muito carinho, então esperamos que seja mais um sucesso. Eu vou explicar aqui agora para o pessoal, para a candidata e para o pessoal que está em casa, como que vão funcionar essas lives. Elas foram esquematizadas da seguinte forma: a ideia é que elas tenham duração máxima de 1h30, mas como eu falei, o tempo máximo de todas as lives e de todos os temas que a gente for tratar aqui, eles vão seguir o tempo que a gente gastar com a candidata aqui nessa primeira live, né? E esses diálogos, eles foram pensados em cima de 7 grandes temas que foram escolhidos aí pela nossa organização, encabeçados pelo James, enquanto conselheiro municipal e estadual de cultura, que são percepções gerais sobre a cultura local, políticas públicas para a cultura, carnaval de rua, cultura afro-jacareziense, memória e patrimônio, cultura na periferia, sistemas nacional, estadual
e Municipal de Cultura. Dentro da nossa organização, o James caiu, mas daqui a pouco ele volta, coloca ele aqui, ficou definido que desses 7 temas, 2 deles serão temas obrigatórios que todos os candidatos vão ter que tratar. Quais serão esses temas? Percepções gerais sobre a cultura local e carnaval de rua. Esses 2 temas, então, todos os candidatos irão tratar desses 2 temas. Os outros 5 temas, eles estão aqui, todos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, eles serão sorteados, né? A gente, claro que como alguns temas, esses temas mais genéricos, mais gerais, eles vão tomar um pouco mais de tempo, a gente imagina que não vamos ter tempo de tratar desses 5 temas com todo mundo. Então, para ficar uma coisa justa, o que vai acontecer? Nós vamos sortear os outros 5 temas, tá? Aqui, vou mostrar aqui, cultura na periferia, sistema nacional, estadual e municipal de cultura, memória e patrimônio, cultura afro-jacarezinhense e políticas públicas para a cultura. Então, depois que a gente tratar sobre esses 2 grandes temas inicialmente, né, o carnaval de rua, como uma coisa óbvia, teria que ser um tema obrigatório, né, por ser nós somos uma escola de samba, né, muito embora a gente analise a cultura como um todo, não poderia ser um tema que alguns candidatos tratassem e outros não. E as percepções gerais acerca da cultura local, que também é importantíssimo, saber o que cada candidato entende, né, dentro do nosso cenário cultural local. Esses outros 5 temas que eu mostrei aqui, eles vão para dentro de uma urninha, uma tacinha de sorvete, na verdade, improvisada como urna que eu tenho aqui, e eles serão sorteados para a gente tratar dentro dessa 1h30 de bate-papo. O número de temas que forem sorteados para a primeira candidata, no caso, Tina Tonetti, serão o mesmo número de temas que os outros candidatos irão tratar. Não necessariamente os mesmos, porque também vai ser sorteado para eles, mas o mesmo número de temas, para garantir ao máximo que todo mundo tenha tratamento igual. Então, sem mais delongas, já vou passar aqui para o James para tratar desses 2 temas obrigatórios que a gente colocou aqui, né, iniciando pelas percepções gerais sobre a cultura local. E lembrando, antes 2 regrinhas que eu esqueci, uma delas é para o público. Muita gente aqui se manifestando no chat, a intenção é essa mesmo, mas eu já deixo aqui um alerta que comentários ofensivos direcionados a qualquer um dos 6 candidatos, mesmo que algum deles não vá participar da live, eles serão devidamente bloqueados aqui, porque a intenção não é que seja um espaço de ofensas e nem nada do tipo, é para os candidatos realmente fazer a exposição das pautas que eles têm para a cultura. E também o alerta que fica para os candidatos também não é um espaço que a gente vai tolerar ataques pessoais a outros candidatos, fuga do tema, a gente vai debater aqui sobre cultura mesmo, beleza? Então vamos passar a palavra para o James agora. Obrigado, Alfeu, mais uma vez, Tina, seja muito bem-vinda, né, os que estão chegando agora, sejam também todos muito bem-vindos. Então, Tina, nós gostaríamos, né, como tema obrigatório, né, de todas as lives, entender um pouquinho, né, nós gostaríamos de saber de você, ou melhor, compreender as suas percepções sobre a cultura de Jacarezinho, né? Nós estamos falando de uma cidade que ela é, do ponto de vista cultural, muito diferente de quase todo o norte do Paraná. E aí nós estamos pensando no rol de 46 municípios, que não tem, né, com todo respeito a todos eles, a mesma movimentação cultural, a mesma profundidade, no que concerne tanto algumas políticas públicas para a cultura, e do ponto de vista artístico mesmo, né, no sentido de que aqui é impressionante a quantidade de artistas de diversas linguagens que nós encontramos pelas ruas, né, pelos bares, né, enfim, em qualquer lugar nós encontramos. Você, né, enquanto candidata, qual é a sua percepção sobre esse cenário cultural de Jacarezinho e, de maneira bastante genérica e ampla, né, como que você pretende costurar, né, a sua gestão cultural aqui na cidade? Você quer que eu fale como que eu estou vendo hoje, como
isso hoje e depois falar do meu programa de governo, já o que eu quero fazer? Isso, É isso? exatamente. Daí é amplo pra Isso, mas caramba, assim, né? uma perspectiva ampla, mas que seja também sintética, né, resumida, né? Como que você enxerga a cultura em Jacarezinho hoje e a que patamar você gostaria de levá-la por meio da sua gestão? Entendi. Bom, James, eu quero agradecer também, antes, né, eu já agradeci você, o nosso presidente Alfeu, pela oportunidade, você como conselheiro, como diretor de cultura da UEMP também, parabenizei a escola, e quero agradecer também as pessoas que me ajudaram a construir o nosso programa de governo, que foi o Luiz, que também faz parte da escola, o Luiz Ferreira, que é ator, que é professor, né, também diretor de teatro, e também o professor Danilo, foi diretor de cultura da UEMP, foi nosso diretor também do Departamento de Cultura, ajudou a gente a construir as políticas públicas na época, e também hoje é doutor, né, e está atuando na área do direito lá em São Paulo. E também a TT, né, que é minha candidata a vereadora, que também tem muito envolvimento com a área cultural, então eu quero agradecer também a eles, e o André, né, o André Luiz de Aguiar Paulino de Aguiar Leite, que também me ajudou, ele também é músico e faz parte também do Conselho de Cultura, então agradecer essas pessoas todas. Bom, é muito grande, é muito amplo, né? O que eu percebo hoje, da época que a gente tinha, né, fizemos várias coisas, as oficinas permanentes, instauramos o Conselho de Cultura, na época o festival, né, em cena, foi construído junto com a UEMP na nossa gestão, e ele chegou a patamares de quase igual a festivais de Curitiba, festivais nacionais que trazíamos companhias, né, de teatro aí, e hoje tem sobrevivido graças ao UEMP. A gente sabe que a participação da prefeitura caiu muito, né? E, e também a questão do Fejacan, o próprio o Sesc meio que assumiu já o festival, né? A gente retornou junto com o Sesc. Então, assim, o que sobreviveu da cultura está com pouco investimento, eu sinto, com relação à prefeitura, né? Nós temos um funcionário só no departamento, o próprio departamento está muito defasado. Deixa eu ver o nome do moço que trabalha lá, que está bravamente resistindo, que é o Cleiton, sozinho nomeado para fazer cultura, né? E tem vocês, que são o Conselho de Cultura, que foram nomeados agora nesse semestre, né? Que junto com a UEMP, junto com a Capial, enfim, vocês têm feito essas reflexões e têm meio que tocado isso, né? Porque eu sinto que, em termos de gestão pública, das políticas públicas de cultura, isso caiu muito, né? Então, isso é minha percepção, né? Só não caiu mais porque vocês não deixaram. Então, eu acho que tem que haver, de novo, esse investimento, porque não adianta falar também que sem orçamento, sem investimento, não tem condições, né? O município, na nossa época, investia 1% do orçamento público municipal em cultura, né? Então, assim, se o orçamento hoje é 110 milhões, 1% desse, 1 milhão e 100, meu negócio é humanas, eu sou meio ruim de matemática, vocês me ajudem aí, mas é mais ou menos isso, né? Então, daria uma diferença grande, eu acredito, né? E, e vou retomar tudo isso, né? Retomar todas essas políticas públicas que eram feitas na época, né? O carnaval de rua potencializar, eu sei que vocês fizeram um lindo trabalho hoje, né, esse ano, né? Mas dar mais suporte, né? Às escolas de samba, melhorar o espaço de desfile, fazer portão de entrada, portão de saída, né? Fortalecer o evento com parcerias, tornar um evento que possibilite esse empreendedorismo das escolas, ouvir as escolas de samba. Na nossa época, a gente criou a Liga das Escolas, hoje não vejo falar se funciona ainda, como é que está isso, né? Então, promover oficinas carnavalescas para formações específicas de acordo com os quesitos pertinentes ao desfile, né, da escola, estimular a criação de novos blocos, realizar a eleição para a escolha da rainha do rei momo do carnaval da nossa cidade, né? Esse é um dos itens, mas voltar forte de novo, né? Ajudar o SESC, potencializar o Fejacan, né, fortalecer o evento para que amplie o seu alcance de público. Nós chegamos a ter, eu fiquei sabendo, o show do João Bosco com lá o ginásio do SESC praticamente vazio, né? O meu pai dá um exemplo, meu pai é um homem muito simples, mas muito sábio, ele fala assim, não adianta trazer, porque o que ele entende, né, mais a cultura popular, não adianta trazer o Silvio Santos e pôr dentro do banheiro, de você não divulgar, você não mostrar para as pessoas. Na época a gente fazia o Fejacan, trazia no cinema,
e aquilo explodia, porque vinha a região inteira, chegou num ponto que falou, nós temos que levar para o ginásio de esporte, que não está cabendo, né? Então, assim, ter essa aumento de recursos, né? E também aumento de divulgação disso também, né? Então, assim, fomentar a realização dessas atividades ligadas ao festival por toda a cidade, promover as oficinas com a participação de músicos do festival até nas próprias escolas, como a gente fazia, criar espaço para canjas musicais em praças da cidade, incentivar e oportunizar a participação dos artistas locais, né? E o próprio a mostra, o Encena, né? Potencializar ainda mais isso junto com a UEMP, com o CAT, né, rever a possibilidade de ampliação desse investimento para o Encena, retomar esse brilho desse festival, para incluí-lo novamente na lista dos grandes festivais de teatro do Brasil, né? Com relação ao Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho também, a minha percepção também, e as informações que eu tenho, que foi um evento do município, que não houve uma perda no seu desenvolvimento, também porque a diretoria cultural da UEMP tomou frente nesse evento, né? Então, James, você também tem conduzido, feito esse trabalho de forma interessante, os últimos salões de artes plásticas, com bastante sabedoria, né? Nós vamos valorizar esse evento, com certeza, com a parceria também, né? Com o desenvolvimento de projeto para a criação de um centro de arte popular aí, para a gente conseguir realizar oficinas de artes visuais nas suas diversas modalidades, prática de instalações, grafite, desenho, alegorias, fachadas, pintura, cenografia, enfim, né, artesanato, promover eventos para valorização, formação de público para as artes visuais também em todas as modalidades, como exposição de pinturas, instalação de artes, enfim, né, estimular as artes visuais como uma tendência para fazer o salão crescer também, né? E com relação ao teatro também, né, que é uma fonte de identidade cultural do nosso município, que a gente tem o nosso CAT, né, melhorar essa parceria com o CAT, a realização de projetos culturais para o nosso município, agir de forma conjunta com a entidade para promover uma maior formação de grupos cênicos, realizar parcerias para fomentação do processo de formação de público para o teatro, né, exercer união de projetos com bons espetáculos teatrais, com excelência artística profissional para serem apresentados na cidade, né, execução de oficinas de leitura dramática, oficina de interpretação, enfim, promover cursos, né, também diversificado de formação para os envolvidos nas oficinas de teatro. Nas artes visuais, também o desenvolvimento de projeto para a criação de um centro de arte popular, para a realização de oficinas de artes visuais, as suas diversas modalidades, né? E também a dança, né? Formar um grupo municipal de balé de Jacarezinho. Na época a gente tinha as oficinas, né? Que tinha de balé lá no nosso polo de ginástica, promover curso de dança de salão, também as formações de dança com jazz, com clássico contemporâneo, afro, né? Enfim, e dar um início, começar aí um início de composição de uma escola, quem sabe, de dança para o nosso município, né? E também na música, né? Incentivar também a percussão, as outras aulas, né, que a gente tinha de oficinas, né? Com violão popular, prática de repertório, percussão, né, incentivos em geral, prática de coro infantil, grupos de coro da cidade, incentivar o nosso coral, né, já existente que a gente tem na cidade, e quem sabe até também chegar um dia e ter a nossa escola de música, né, de Jacarezinho. Então, e as oficinas culturais em si, dentro das escolas, né, porque a ideia, quando a gente criou, era que fosse permanente, de formação cultural, para devagar implementando, né, a Escola de Arte de Jacarezinho, abordando essas 4 vertentes da arte, né, que eram as artes visuais, dança, música, o teatro, as artes cênicas, enfim, para englobar tudo isso, né, até as artes circenses. Eu lembro que uma época, até o Luiz trouxe, né, uma época, uma lona de circo, chegamos a ter algumas oficinas de circo, e depois, né, parou isso também, a gente atendia muitos alunos na época, né, e chegamos até a começar a implantar o tempo integral no município, com a cultura permeando isso, auxiliando também nas escolas. Então, fazer esse trabalho fora, para o público externo, né, grande, adulto, enfim, em geral, né, diversificado, e também levando para dentro das escolas municipais essas oficinas,
E isso também, James e Alfeu, ajuda a, a gerar renda, porque os artistas vão trabalhar, né? Eles são contratados, eles têm condições de contar com o salário no final do mês, porque eu fui artista há 14 anos da minha vida, e sei o que é difícil. E agora, nessa pandemia, a gente está vendo aí, né? O primeiro que sofreu foi o artista. Então, é uma forma também, além de ajudar os artistas a participar de editais, tanto, né, em nível de estado, em nível federal, né, fazer essa formação para ajudá-los a captar recursos também para os seus projetos, gerando assim renda também para os artistas. Acho que falei demais, deixa vocês perguntar mais alguma coisa, que eu disparei aqui falar. Tranquilo, Tina, mas eu acho que esse é o intuito mesmo, né? De que vocês, candidatos, Eu tenham a gosto tanto que oportunidade. seca até a boca quando eu começo a falar de cultura. Muito comum. Bom, eu vou para a segunda pergunta, tá, Alfeu, que agora já está relacionado, Tina, a nossa segunda pauta, que seria obrigatória, né? Que é sobre o carnaval de rua. Como você bem citou, né? O carnaval de rua é uma das maiores festas populares aqui do norte do Paraná, né, reunindo todos os anos 10 mil pessoas na Rua Paraná, né, isso é um marco, né, muito interessante do ponto de vista das políticas públicas, né, algo que merece ser pesquisado. E o professor Juscelino Biagini comentou uma coisa conosco, dia desses, numa conversa entre amigos, né, artistas, de que o carnaval de rua é o evento mais barato que se tem, né, para Jacarezinho, se a gente for contabilizar, por exemplo, a quantidade de pessoas que vão para a rua e dividir isso pelo investimento que se faz. É um investimento muito barato, né, muito barato mesmo, e traz um retorno assim muito grande que pode ser explorado de diversos pontos de vista, né, comerciais, né, do ponto de vista das relações institucionais, enfim, uma série de coisas, né. E, Tina, nos últimos 20 anos, nós tínhamos ao menos 6 escolas de samba que movimentavam, obviamente, a Rua Paraná, mas não só, os bairros também de suas respectivas comunidades, né. E aí eu cito Acadêmicos do Jardim São Luís, União de Bairros no Aeroporto, que está inativa, né, por esse momento, o Unidos do Morro também, lá na Vila Silas, também inativa, o SESC, tínhamos também o Obatalá, né, pode ser que eu esteja me esquecendo de alguma outra escola, mas ao menos 6 escolas, né, nos últimos 20 anos estavam ativas, e apenas 2, né, estão ativas no ano de 2020, que é a Unidos do Cruzeiro, uma escola de mais tradição, e também, né, a nossa Escola de Samba Acadêmicos Capial. Nesse sentido, Tina, como você, enquanto candidato e sua equipe de governo, né, de que forma vocês pensam, né, como pensar uma política pública para o resgate do carnaval e para o incentivo para o surgimento de novas escolas de samba e também blocos de enredo? Vocês pensaram já numa estratégia de como fazer isso, né, de que forma, em que medida isso poderia estar ocorrendo? Então, acho que eu já falei um pouco disso, né? Na época, a gente retomar um pouco essa questão, né? Essa questão de que a gente resgatar essa atividade das escolas, né? E tentar com que as escolas fiquem o ano todo fazendo, preparando o carnaval, como vocês fazem, né? A Capial tem um exemplo disso. Mas não só naquele momento, aquele desespero. Eu me lembro que quando nós começamos, o primeiro ano nosso, 2005, não teve carnaval com desfile. Nós só colocamos um trio, acho, tocar, porque não tinha dinheiro, foi muito em cima da hora e tal. E daí tinham, sim, as escolas funcionando, mas ficava muito só dependente. Claro que precisa do recurso público, precisa do poder público, e a gente precisa, realmente, se for ver em proporção de outros eventos, é um evento mais barato, e só que exclusivamente público, né? O recurso não tinha patrocínio, porque vamos supor, no FETEXAS da vida, que a gente potencializou, quando eu peguei também era muito fraquinho o evento, a gente foi aumentando o recurso, mas tinha patrocínio de empresas e outras questões também, e venda de espaços que acabava potencializando o recurso, e não só o recurso público, por isso chegava naquele montante e a gente conseguia fazer uma festa daquele tamanho, no fim parou também, né? Embora seja cultura de massa e tal, mas também potencializa o turismo e também potencializa
a economia, porque os hotéis enchem, os restaurantes vendem, vende roupa no comércio. Eu acho que também esse tipo de festa tem que retornar, né? Que é a cultura de massa e também o incentivo ao turismo, que no caso é o FETEX, mas o carnaval, que é cultura popular, é essencial. Mas eu acho que tem que haver essa reorganização, porque a gente criou a liga na época e fazia o repasse para a liga das escolas de samba, né? E, e daí aí no fim ficava muito dependente, fazia-se como é que eu falo? A licitação, o carnaval era fevereiro, chegava o começo do ano, era janeiro, licitando aquilo, aquele desespero, daí ia para São Paulo buscar aqueles materiais, aí que começava a confeccionar tudo ali em cima da hora e dali costureira madrugada fora. Vai ter isso, lógico, como vocês também ficaram confeccionando, mas se for fomentado isso, reunir com as escolas, né, voltar a conversar, quem sabe uma escola também que tinha era Unidos do Morro, né, porque eram duas na Vila São Pedro, era o Cruzeirinho e Unidos do Morro, tinha a do Jardim São Luís, Acadêmico Jardim São Luís, e tinha uma no aeroporto também, você falou o nome aí, não sei se eu me lembro. União de Bairros. União de Bairros, e fugiu O agora, mas Batalá. O Batalá era um bloco, né? Não chegou, acho que não chegou a ser escola, chegou? Se eu não me engano, não. Agora eu não estou Chegou lembrada. sim, ela Chegou desfilou como escola. no Sim, final. No final isso. desfilou como escola. Mas, assim, precisa ter esse trabalho também com a cultura. O conselho ajudando, a própria UEMP ajudando, e a secretaria, né, a diretoria, para fomentar o ano inteiro. Para que, vamos supor, se for fazer uma licitação, então que faça pós-carnaval e vá fazendo essas fantasias e as oficinas e tudo mais ao longo do ano, e os eventos, como vocês têm feito, né, os eventos junto com o município, para não chegar lá em janeiro, licitar tudo e fazer tudo de última hora, aquela correria, aí sempre igual o mesmo desfile. Então, assim, eu acho que a gente tem que potencializar. É bonito, sempre traz 10 mil pessoas para a rua, mas a questão dos horários eu acho que tem que melhorar, porque esses atrasos, acho que o último que nós fizemos, nós conseguimos reduzir bem o atraso, né? Colocar um carro de som para cada escola que vá trazendo, porque o James caiu. Porque vai família com criança pequena, daí vamos por uma escola passa 8, a outra vai passar 11 da noite, né? Coisas que parecem pequenas, mas que fazem parte, que é necessário melhorar, né? Na organização. Então, assim, melhorar o espaço do desfile, como eu falei, transformando a Rua Paraná, assim, como se fosse uma verdadeira caixa cênica, né? Com um espaço fechado, com limite para o desfile, com portões para início e final do desfile, né? Até com arquibancadas, com camarote. Então, tentar buscar esse suporte aí que deve ter estrutura em algum lugar para a gente alugar, colocar isso, deixar legal para organizar, né? Fortalecer esse evento com parcerias, tornar o carnaval um evento que possibilite até esse empreendedorismo das escolas, né? E ouvir as escolas, como eu falei, para a gente contribuir com o fortalecimento, porque vocês é que estão ali no dia a dia, sabe dizer para a gente, né? Promover, como eu falei, essas oficinas carnavalescas para formação específica, de acordo com os quesitos pertinentes ao desfile das escolas de samba do município, estimular essa criação de novos blocos, mas conversando mesmo, né? Falando se as pessoas têm interesse, ajudando também financeiramente um pouco os blocos, mesmo que seja com menos valores que para a escola, mas também auxiliando. Realizar essa eleição, né, antes da rainha, do rei Momo, de forma que estimule também que seja um evento, quem sabe até que traga recursos para reverter para as próprias escolas. Eu acho que a criação da liga, se ainda não tiver vigente, criar uma nova, ou se tiver como reativar outra, eu acho muito importante, né? Mas ter esse comprometimento também das escolas, James, de trabalhar o ano inteiro e não ficar totalmente dependente da prefeitura e de chegar a janeiro e ficar aquele Deus nos acuda. Eu acho que dá para a gente se unir e fazer junto um carnaval melhor. Já é bonito como é, mas eu acho que dá para a gente potencializar isso. Sim, Tina, e nessa perspectiva, né, como você citou, essa é a proposta da nossa escola, né, o Alfeu está aqui para
para ratificar isso, né? Eu estou no carnaval há pelo menos aí 18 anos, né? Desde muito pequeno, envolvido com essa festa. Então a gente percebe, de fato, né? É esse cenário que você coloca, né? Uma dependência total em relação à prefeitura. E esse ano, né? Depois o Alfeu ele pode falar isso com um pouco mais de propriedade, até porque ele é o setor financeiro da escola também. Nós tivemos um investimento talvez muito mais alto daquilo que o setor público, né, propiciou, né, de subvenção, mas isso se dá às custas de muito trabalho, né, organização de festas, enfim, uma Desculpa série de outras. perguntar, como eu estou fora, né? Quanto que está a subvenção hoje por escola? Você sabe, Alfeu, eu saberia informar, porque Então, não há uma subvenção financeira para as escolas, né? Nos últimos tempos, pelo menos pegando dos 2 anos, o ano que a gente foi bloco ano passado e esse ano que a gente veio como escola, né? A subvenção ela está vindo em forma de. Estou ouvindo. Acho que tem algum barulho aí no fundo, Tina. Agora passou. Deve ser meu. Se você puder cortar só um Oi, pouquinho desligar? o Desligo. microfone. Se você puder cortar só um pouquinho, aí depois. Aí, obrigado. A subvenção está sendo repassada em forma de insumos, né? Um valor, que eu não sei bem o que está sendo levado em conta, mas é um valor mais ou menos parecido que foi esse ano para as duas escolas que desfilaram, né? Mas não está sendo repassado, não tem um valor específico que é é, o, repassado. o que se Agora coloca, está sendo Tina, é assim. a compra dos materiais. Ó, então as escolas mandam uma lista, se faz a licitação desses materiais e se vai comprar. E essa justamente é a pergunta que eu teria para você. E veja o quanto isso é problemático do ponto de vista da organização das escolas de samba, né? Tudo bem, se não há uma possibilidade jurídica segura de se fazer o repasse às escolas de samba de maneira direta, né, precisamos pensar em outros mecanismos, dentro da legalidade, obviamente, que permita com que as escolas de samba tenham condições de saber com que tipo de material será trabalhado. A título de exemplo, se manda uma lista à prefeitura, se faz a cotação, então, né, e agora falando enquanto carnavalesco, né, a gente imagina um material, né, um tecido, a gente imagina um aviamento, a gente imagina uma pedraria, né, e aí a gente manda a lista pensando que vai vir aquilo e de fato não vem aquele material. Agora você imagina, se a gente está pensando num carnaval que se quer bonito, organizado, coerente, com um enredo, né, com tudo aquilo que deve conter uma escola de samba, praticamente isso inviabiliza o trabalho das escolas de samba, né? Então nós precisamos repensar de fato esse mecanismo de subvenção, né? E que alternativa você teria, Tina, nesse caso, né, enquanto candidata? Né? Como que você verificaria, como que você poderia repensar esse repasse, né, ou essa subvenção dentro da legalidade, dentro daquilo que é possível para facilitar o trabalho das agremiações? Olha, James, financeiro, eu me lembro da gente repassar, agora que o Alfeu falou, a gente no final acho que já fazia também a compra de materiais. Só que o valor me parece que era 8.000 por escola, uma coisa assim. Aí a gente chegava no montante, vamos por lá, vamos gastar 30.000 no carnaval. Um exemplo, na época, né? Não tô lembrando agora, que faz muito tempo. E daí era dividia X para cada escola, era 4 escolas, valores iguais, e depois era o restante em estrutura. Era o carro de som, a gente contratava dois, vamos por um para descer com uma escola, outro para já ir preparando a outra escola, o som que ficava no palanque, enfim, a estrutura em geral, segurança, coisas que é comum daí para todas as escolas. E daí, quando foi o repasse para a liga, meu Deus, virou um Deus nos acuda, uma brigalhada, porque depois tinha que fazer prestação de contas e tal. Eu me lembro que deixou-se de fazer esse repasse para a Liga, que me lembre agora, por conta disso. Por conta de como as escolas viraram brigueiro para fazer a prestação de contas disso, entendeu? E daí passou-se a comprar os materiais. Mas como que a gente fazia? A gente fazia. É, a licitação, aí a empresa que ganhava, a gente punha os representantes das escolas num ônibus e levava, geralmente era em São Paulo que acabava ganhando essas empresas, porque aqui é difícil ter quem mexe com isso, né? Assim, com mais
né, com qualidade de produtos e tal. Aí eu me lembro das escolas irem lá, você pegar, ser munido dos itens da licitação, a própria escola ia lá pegar nesse item, você entendeu? Então a prefeitura pagava aquela lista, mas quem ia buscar era a própria escola. E a gente pagava o ônibus ainda para levar os integrantes para que vocês viessem com os produtos dentro dos itens, aquelas quantidades, X quantidade para cada escola, mas vocês iam pegar na pedraria, vocês iam, porque eu acho que tem que ser assim, né? Como é que você vai? Claro que você vai obedecer os itens da licitação, você está na universidade, você sabe que tem que obedecer, é um poder público, você tem que dar, né, satisfação do recurso público, mas ao passo que você também pode escolher depois o material, ver se não for aquilo que está dentro das especificações técnicas, você não é obrigado a aceitar o material, né? Então, assim, pode chegar É, num consenso nesse sentido, né? Se voltar à organização da liga, juridicamente, sentar com o jurídico da universidade, o jurídico da prefeitura, e voltar a organizar e tal, e chegar, não, nós vamos gastar 100 mil com as escolas, né? Ou sei lá, 50 mil, e o restante vai ser na organização, que nem a TT está falando aqui, a nossa candidata vereadora. Beijo para todos, ó, o Sidney já falou, a Toyoko, não dá tempo de ler tudo, mas um beijão para vocês, a Elaine, tá todo mundo falando, a TT falou a questão de pôr banheiro químico, né, de pôr as estruturas na rua para receber o povo melhor. Então, assim, não, X nós vamos gastar com essa infraestrutura do entorno que vai receber o público e vai servir todas as escolas, né? Mas X vai ser para as escolas investirem nas alegorias, enfim, né, nas fantasias e tudo mais que tem que apresentar. Fazer dessa forma, né? Ou através da liga, e depois a escola tem que ter o critério dentro da questão jurídica para fazer a prestação de contas, ou então faz o edital e a própria escola depois vai com o edital em mãos buscar os materiais, né? Para poder pegar o que realmente está dentro do que a escola quer. sim. E aí, Tina, é importante você tocar nesse ponto, porque a gente está pensando aqui do material plástico, né? Daquilo que a gente. Aquilo que o povo vê, né? Aquilo que se compra e o povo vê. Mas existem aqueles materiais que o povo não vê, né? E que de fato estão lá. Por exemplo, se a gente está pensando numa repaginação do carnaval, né? E se estivermos pensando, por exemplo, na possibilidade de ter alegorias, a gente precisa de ferragem, a gente precisa de solda, a gente precisa de marceneiro, a gente precisa de serralheiro, enfim, a gente precisa de uma gama de profissionais, e olha, veja só como isso movimenta a economia, né? As pessoas muitas Claro. vezes não têm esse start de que o carnaval ele movimenta, mas movimenta o setor econômico. Hoje, por exemplo, se nós tivéssemos condições de pagar, Tina, todos os artistas que compõem o hall da nossa escola, né, nós precisaríamos de muito dinheiro, porque é tudo numa relação de amizade. E a gente, enquanto escola de samba, nós pensamos que esses processos, a longo prazo em Jacarezinho, nós trabalhamos para isso, e isso deve ser um processo que precisa ser profissionalizado, né? As pessoas precisam ser valorizadas pelo trabalho que faz, né? O artista que vai lá fazer uma escultura para a gente, né, ele precisa receber, aqui dá um trabalho, né, e é claro que a gente faz tudo isso na base da amizade, né, mas estou dizendo isso para se dizer o seguinte, para a gente poder pensar de que, para além dos materiais plásticos, temos uma outra cadeia, né, temos outro tipo de materiais que são utilizados. Sim. E que precisamos colocar no orçamento, né, e aproveitando o gancho que você colocou, Tina, em relação, né, você citou da estrutura da festa, né, algo também que precisa ser repensado. Duas perguntas eu faço a você nesse sentido. A primeira delas é o seguinte: hoje nós não temos na Rua Paraná, pelo menos nos últimos anos, né, pelo menos eu nunca vi, uma estrutura de arquibancada. Nós temos muitos idosos que vão ver o desfile na rua, né? Muitos idosos, nós não temos banheiros químicos, né, não temos os portões ali, né, que delimitem, né, os espaços das escolas de samba, bem como, né, vamos dizer assim, uma divisória que demarque o espaço do público e o espaço das escolas de samba, né? A primeira pergunta é: você pretende, enquanto candidato, também trabalhar nesse processo de profissionalizar, de melhorar a estrutura? E segundo, para melhorar essa estrutura, você citou, comentou aqui da FETEXAS, que, né, vocês conseguem apoios de cervejarias, não sei, né, como que é feito esse processo, mas enfim, há algumas entidades que buscam
patrocinar a festa de alguma forma. Você vê como alguma possibilidade também de buscar esses possíveis patrocinadores, apoiadores externos para injetar recursos, movimentar a cadeia, né, do carnaval aqui na cidade? Você vê dessa forma? Eu quero mandar um abraço para o Bruno, do Cruzeirinho, que está falando assim, que eles não param também o ano inteiro e precisa sempre de boas parcerias com a prefeitura. Abração, Bruno, a gente sabe disso, né? A gente sabe que as duas escolas que são guerreiras, que estão aí lutando aí, que são as sobreviventes, né? A gente sabe muito que, graças a vocês, o carnaval não parou, né? E o Sidney está sugerindo, o Sidney Ferreira, candidato a vereador, também para a gente utilizar a estrutura do centro de eventos para as escolas promoverem os eventos o ano inteiro. E eu vou além, eu falo para o Sidney também para colocar as estruturas, essas estruturas que vocês estão falando, para fazer, né, estruturas de metal e tudo mais, para usar o centro de eventos o ano inteiro para ir fazendo, montando as estruturas das escolas lá, né, porque é um espaço enorme que fica, às vezes, lá sem utilidade, né, que pode estar usando para isso também, né. A TT está falando, montar as alegorias maiores, também um espaço para trabalhar, então dá para ser usado lá. Sim, James, eu acho que você caiu da live uma hora que eu estava falando disso, da gente montar a estrutura fechada, que até a ideia do Luiz, né, que colocou para a gente aqui também, porque eu acho assim, ó, você consegue a parceria quando você está num recinto fechado, mesmo que fique o ar livre e tudo mais, mas porque onde que o cara vai ter interesse de vender enfim, né, o refrigerante ou não sei o quê, porque o que acontece na feira? Ele compra o espaço para vender lá dentro, né? Embora seja de portas abertas, sem cobrar do povo, mas daqui a pouco vão falar que a Tina está querendo cobrar o carnaval. Então, para ficar bem claro que não, que as pessoas vão entrar, vão subir, vai ser de graça a entrada assim mesmo, né? Assim como o FETEXAS, né? A gente fez sempre de graça para o povo, só cobrava para entrar os carros dentro, né? Mas não pode levar outra bebida lá dentro, né? Daquele recinto, porque é um recinto fechado. Então, as pessoas têm que comprar lá dentro, né? A água, comprar a bebida, comprar, né? Então, assim, caso aconteça, a gente consiga colocar essa estrutura, né, na Rua Paraná toda, né? Ou então colocar X quadras, enfim, delimitar um espaço, aí é possível sim buscar parceria, né? De empresas de bebida que possam investir, isso também pode ser revertido, né, a própria estrutura. Mas, assim, não vou prometer isso no primeiro ano, caso a gente consiga chegar, porque eu não sei como é que está isso. Eu não sei como é que está o financeiro da prefeitura, eu sei que a folha de pagamento está com mais de 57%, então eu acho que a gente tem que chegar e se organizar, daí passar a se reunir com as escolas, sentar, ver se o melhor formato vai ser a liga, ou se vai ser, né, a licitação mesmo, mas aí ao invés de fazer, a minha sugestão, ao invés de fazer a licitação em janeiro, a gente fazer bem antes, para vocês começarem a montar, né, já as alegorias ao longo do ano, né, e essa questão dos profissionais, principalmente serralheiros e tal, eu acho que é possível licitar ao longo do ano e ir fazendo também, né, e também a questão das oficinas, acho que é possível fazer oficinas, né, para treinar o pessoal das escolas e eles irem também, né, ganhando como estagiários, porque eu tenho também um programa no nosso programa de governo, de jovem aprendiz, menor aprendiz, e também de primeiro emprego, que seria a prefeitura oferta um estágio, né, de meio período, com um quarto de salário mínimo, e a empresa, que vai ser a parceira, paga o outro um quarto, e a gente paga um curso à noite, ou no Senai, ou no Senac, enfim, de qualificação. E pode ser feito também esses cursos para a área do carnaval. Aí você tem esse estagiário que vai estar à disposição o tempo inteiro, né? E você vai estar gerando renda, gerando emprego para essa moçada, e com vínculo com o carnaval, que pode estar ali também trabalhando. Então, são várias formas que eu acho que é possível ser feitas para potencializar ao longo do ano, né, com a escola, com as escolas. Tina, né, muito obrigado aí pelas respostas. E para encerrar esse, né, segundo tópico obrigatório, no que concerne ao carnaval ainda, o que você, enquanto candidata, né, e se for eleita, como que você pensa o carnaval em 2021? A pergunta, ela é, obviamente, uma pergunta bastante complicada do ponto de vista
daquilo que nós estamos vivenciando hoje, né? Enquanto escola de samba, nós convivemos com essa incerteza todos os dias. Nós já temos, a título de ilustração, o nosso enredo lançado, né? Nós já temos todo. Eu acho que o James travou. Eu acho que ele vai cair de novo. Mas acho que já deu para entender mais ou menos a pergunta que ele fez, né, Tina? Eu vou só complementar rapidinho em cima, que também mandando tava aqui guardadinho aqui o abraço que eu ia mandar para o Bruno. Tem muita gente se manifestando aqui, eu não estou comentando sobre nenhum dos posts que estão sendo feitos aqui, porque hoje a gente está num sistema mais dinâmico, são lives diferentes, né? Que a gente, com uma roupagem um pouco mais séria, né? Mas deixa esse abraço aqui especial para o Bruno, presidente da Unidos do Cruzeiro, como você já mandou, né, 10 anos aí na presidência da Unidos do Cruzeiro, e que está aí na luta, a escola de samba mais tradicional da cidade. Sempre tenho aí conversas institucionais com ele, e várias conversas, inclusive, eu venho tendo nesse sentido do que o James perguntou. Eu estou aqui como mediador, mas eu vou fazer aqui a vez do James aqui, já que é um tema que eu estou mais por dentro também, por ser carnaval, né? Mas nós chegamos é muito delicada essa situação, essa pergunta do James é muito relevante, porque o carnaval de 2021, provavelmente, se ele for acontecer, não vai ser no carnaval, né, pela situação que a gente está vivendo aqui, mas a nível de país, a nível de mundo, né, essa pandemia terrível e que parece que está indo um pouco longe da gente chegar a uma resolução, né, mas a gente tem uma situação que a gente chegou que é a seguinte: hoje as escolas de samba, nós temos 2 escolas de samba em plena atividade, que são a Acadêmicos Capial e a Unidos do Cruzeiro, a União de Bairros do Aeroporto, que é a Unidos do Morro da Vila Silas, ali da Vila São Pedro, arredores ali da Vila São Pedro, né, que ainda existe a estrutura administrativa da escola, mas estão precisando daquele empurrãozinho, daquele apoio a mais para conseguirem retornar, né? Mas é claro que é evidente que nós chegamos a um ponto onde o carnaval, se ele não for bem cuidado, ele vai acabar. As escolas de samba podem não acabar, as escolas de samba, porque a gente tem, por exemplo, igual a Unidos do Cruzeiro, uma escola com uma comunidade muito forte, mas chegaríamos a um ponto que está muito próximo de ter condições de ter desfile, número de escolas e tudo mais. Então, como que você pensa essa questão para 2021? Complementei aqui, James, eu tomei a liberdade de complementar o que você estava perguntando, como você caiu, mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? A Tina expor para a gente o que ela pensa para o carnaval do ano que vem, tendo em vista que as escolas estão nessa situação tão complicada, né? Ainda mais aqui em Jacarezinho. Justo, Alfeu, eu acho que é isso mesmo. Eu peço desculpas, eu estou com problema de conexão, até entrei pelo celular aqui para a gente ver se ameniza. Mas é nessa direção mesmo, né? Porque é uma preocupação. A gente tem, obviamente, essa preocupação em relação à saúde das pessoas, né? A nossa escola de samba jamais vai cometer qualquer tipo de incoerência, né? Nós somos uma escola, né, preocupadas, né, com a vida, né, sobretudo. E, por outro lado, temos também essa preocupação do ponto de vista cultural, né, Tina? Nossas escolas algumas estão em processo aí de não mais voltar. Esse é o nosso receio, né? Então, o que você pensa? Como que, né, a gente poderia pensar uma estratégia que pudesse acontecer ainda em 2021, quem sabe seguindo o próprio calendário do Rio de Janeiro, né, Alfeu? Acredito que você tenha comentado sobre isso. Tina, antes de você responder, só vou, como a gente tem alguns outros temas, são 8h25, 5 minutinhos, pode ser, para você falar dessa pergunta do James, e a gente vai para os outros temas. Sim, acho que é rápido, só para fazer a amarração. Até tem um Elias AP que pergunta assim, mas não está inelegível, não entendo mais nada, Carnaval, repasse e a Covid 2019. Acho que é legal de amarrar isso tudo. Não estou inelegível, senão não estava aqui, né? Sou candidata ainda. A gente recorreu isso, está no TRE, então, enquanto não chegar no TSE, sou candidata e estou animada, firme até o fim. E tem a questão do Covid-19, né? Então, realmente tem que alterar o calendário. Esse é o primeiro passo, porque a gente não tem como chegar e fazer isso. Vai depender dessa bendita dessa vacina, porque como é que você faz uma aglomeração? Esses dias em Jacarezinho já foi um boom de novo, né? As pessoas realmente, todo mundo encheu o saco, porque é duro, você está desde março ali, né, no isolamento e e como o pessoal encheu o saco, parou de se cuidar, né? Eu voltei a falar de novo do Covid, porque a pessoa parou de usar máscara, parou de lavar a mão, parou de usar álcool gel, e o negócio
plá, explodiu de novo, né? Tivemos de novo 23 casos hoje, a semana passada 23 casos num dia só, passou de acho que quase 500 casos em Jacarezinho, ou seja, até já passou, e ativos, acho que mais de 100, né? Então, a gente tem que se cuidar, e infelizmente onde se aglomera não tem jeito de não passar, porque você passa soltando um no outro, e quem vai ficar no carnaval? Todo mundo de máscara. Como é que você não leva as crianças, que nem o James falou, os idosos adoram ir, como é que você fala, não, não vai os idosos? Então, eu acho que a primeira coisa é mudar o calendário, né? E a segunda coisa é tomar pé da situação, seja eu, seja quem for, vai ter que chegar lá e ver como é que está o orçamento. E depois chamar as escolas para conversar, fazer uma reunião, falar, gente, ó, tem isso, esse ano nós vamos fazer em tal época o carnaval, por conta do Covid, né? E a hora que sair a vacina, todo mundo vacinou, belezinha, vamos fazer, mesmo que seja fora de época, né? Fazer, vamos fazer, mas fora de época, obedecendo às questões da Organização Mundial da Saúde, né? E com o orçamento que tiver. Ah, não, o ano que vem nós não vamos conseguir fazer fechadinho, que nem a gente sonha, nós não vamos conseguir pôr banheiro químico, vai ser do jeitão que foi esse ano mesmo. Vocês vão dar os pulos, a prefeitura vai dar X valor, porque nós vamos poder melhorar, é vocês irem lá escolher os materiais, e dar o ônibus para vocês irem, enfim, fazer a licitação junto e tal, né? Estou dando um exemplo, tá? Mas isso vai ser tudo conversado. O importante é que com a gente existe diálogo e existe transparência. O James trabalhou junto com o Danilo, sabe como é que é? O James fez parte da fanfarra na época, desde quando era molequinho na fanfarra, depois na universidade e tudo. Então, assim, não tem porquê. Eu vou pegar o orçamento e falar para vocês, está aqui, ó. O orçamento está aqui, tem tanto, nós podemos fazer isso. E é o que vai ser. Agora, que vai acontecer, a gente tem toda a vontade que aconteça. Bacana, bacana. Bom, mas, né, como a gente sempre coloca, Acadêmicos Capial é uma instituição preocupada com a cultura como um todo, né? Nós temos um grande leque de artistas aí das mais variadas áreas, não só Acadêmicos Capial, né, como também Unidos do Cruzeiro, o Bruno lá com um trabalho seríssimo com a sua comunidade. As escolas de samba, eu estou falando das duas porque são as que estão em plena atividade atualmente, né? Não são escolas de samba que pensam só em carnaval, né? São redes de cooperação e assistência à cultura, de um modo geral. Então, estou aqui com os outros 5 temas, aqui mostrando aqui, essa urninha improvisada aqui, que eu vou fazer o sorteio, só ressaltando aqui. Então, o tempo que foi gasto com esses 2 temas iniciais obrigatórios foi de 43 minutos. Então, é o tempo que... Claro que tem candidato que pode ser que use menos, né, mas é o tempo máximo ali de 43 minutos para tratar desses temas. Outros candidatos terão, todo mundo com tratamento igual. Vamos passar, então, para o sorteio. A gente tem mais meia hora aí de live. Vamos tentar tratar pelo menos de uns 3 temas aqui. Então, vamos ver aqui qual que eu vou sortear. Peguei um aqui. Vamos lá. Aqui a gente não tem a estrutura dos debates da Globo, viu, gente? Mas é tudo bem feitinho. Memória e patrimônio. Você está dando... Opa, está dando para ver aqui. Memória e patrimônio. Oi? Então, vai lá, James. Bom, Tina, nós temos, né, aqui em Jacarezinho alguns monumentos, né, históricos, monumentos artísticos que são tombados, né, por exemplo, os murais de Sigô, da Catedral. Nós temos também o mural do Jacarezinho Clube, que infelizmente se perdeu, né, nós, via universidade, propusemos aí uma avaliação técnica junto a uma arquiteta, né, e infelizmente não é possível mais restaurar, se perdeu completamente o painel. E nós temos as estações ferroviárias, nós temos também algumas casas, algumas residências, alguns imóveis aqui na cidade que teria grande potencial para serem restaurados, né, e depois de restaurados se tornarem de fato um patrimônio, né. Então a pergunta que a gente tem para você é a seguinte: no seu governo, né, você vai garantir, né, de que forma que esses patrimônios históricos, artísticos e culturais sejam preservados? Deixa eu ligar o microfone aqui. Estava começando a falar já com o microfone desligado. Mandar um abração. A TT está falando transparência, perfil da Tina. A Caroline Goulart, carnaval não é só folia.
né? E é verdade, né? A Regina Mara tá falando, é Tina 13. E a Toyoko fala essa questão que a gente cuidava bastante da cultura quando eu estava lá e depois parou, né? E a questão do patrimônio está totalmente, né, dentro, a gente precisa cuidar demais, né? Na época dos afrescos do Sigô, eu e o Danilo, a gente conseguiu uma Rouanet, uma lei Rouanet. Mas como está dentro da igreja, quem tinha que fazer a captação era a igreja, né? E daí ficou para o padre da época, a gente falou para ele se ele quisesse ajuda para visitar as empresas e tal, mas você fica dependendo da agenda da pessoa para ir, né? Você não pode você agendar, porque a gente já tinha feito o projeto e conseguido a Rouanet, mas a captação tem que ser do dono da casa, né? Aí ele não foi e perdeu a Rouanet. Tínhamos até conseguido fazer um aditivo e tal. Então, não sei o que fazer, teríamos que tentar conseguir ou pelo IFAM, ou mesmo uma nova Rouanet, e daí contar com todo mundo para ajudar a captar isso, né, e ficar em cima para fazer essa captação, porque é uma coisa terrível, né, e não dá para, terrível no sentido assim, de chegar e fazer de qualquer jeito e perder um patrimônio maravilhoso daquele, né, então, embora esteja dentro de uma instituição religiosa, mas ela é de todos, é um patrimônio público, né, cultural de toda a cidade. Assim como tínhamos, né, que eu estava conversando com o Luiz, estava falando de casas históricas, na casa da Dona Rosa, lá e do seu Jorginho, que foi demolida há pouco ali do lado do Center, eu não sabia, nunca tinha entrado lá, que tinha um afresco do Sigô também naquela casa, né? Então, assim, além de ter se perdido esse patrimônio externo, que já era um patrimônio histórico maravilhoso, perdeu-se um patrimônio também cultural dentro de afrescos, né? De um artista que tem um renome mundial, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, cuidar dessa questão. Então, a gente quer, sim, né? Valorizar o patrimônio cultural da nossa cidade, né? Já nas primeiras semanas da nossa gestão, a gente pretende iniciar um estudo também no Cine Teatro Iguaçu, né? Fazer todo o levantamento necessário para a sua revitalização, porque já está, né? Quanto tempo o teatro parado também, e essa questão também dessas construções, né? Do nosso patrimônio histórico e cultural, sentar com o Conselho Municipal de Cultura e não sei se talvez reativar, nós tínhamos na época, acho que um conselho específico de patrimônio cultural, né? Então, tem que analisar junto com o conselho municipal se há necessidade de ter um outro ou então um adendo dentro do conselho para ter específico cuidando disso, para a gente, de repente, fazer tombamentos dessas casas, para buscar recursos, para não acontecer o que aconteceu com essas duas casas que foram demolidas e não tem retorno mais, né? Então, isso se perdeu, infelizmente. Então, a gente tem que pensar, sim, nisso e retomar isso. Que nós temos no nosso programa de governo, o programa Cultura e História, com o objetivo de identificar, proteger, preservar e promover o patrimônio histórico, né? Com a realização de estudo e elaboração para a criação desse departamento, ou então um conselho, como eu falei, de proteção e preservação do patrimônio histórico da nossa cidade, firmar essa parceria formal com o Departamento de História da UEMP, para se pensar nas ações ligadas ao patrimônio, aperfeiçoar a lei de tombamento de Jacarezinho, como eu falei, para a gente, de repente, tombar esse restante de casas, como aconteceu na Bahia, em tantos outros lugares, no Pelourinho da vida, você até pode mudar dali para trás, né? Mas a fachada você tem que manter, tem que preservar e cuidar, né? E nós temos tantos prédios importantes e fantásticos na cidade, né? Criar um grupo de elaboração de pré-projetos visando propostas para contrapartidas, né, aos donos e herdeiros desses prédios históricos, para melhorar a atenção deles com os prédios, né, em futuro tombamento, estabelecer estudos relativos a projetos pedagógicos de educação patrimonial, e estreitar relacionamento com o IFAM, e quem sabe uma possível criação de uma casa de patrimônio com o tempo. Na época, nós fizemos um projeto e ganhamos a iluminação do CAT do IFAM, né? Então, a gente, tendo projetos, você vai atrás e consegue, embora hoje esse governo federal investe muito pouco em cultura, mas a gente tem ainda instituições que lutam bravamente para
para manter, né, essas questões todas, que a gente, tendo projetos junto com a UEMP, junto com o município, buscar, né? E nós temos também buscar contato com a diocese, como eu falei, a catedral, para interação do projeto e trabalho de novo para a restauração dos painéis do SIGO, a fim de estabelecer essas parcerias novamente, se for através de Lei Rouanet de novo, buscar, ou mesmo com a própria UEMP, enfim, o que a gente pode fazer, porque não pode se perder esse patrimônio, né? É irreversível, não tem mais jeito de se ver essa questão do painel do Jacarezinho Clube. Eu fiquei arrasada, acabei de saber que não tem retorno, né? Então, como é que faz isso, gente? Então, é muito triste isso para a posteridade, para o futuro da nossa cidade, né? E Tina, e aproveitando esse gancho, né, que você falou da possibilidade de se tombar algumas casas, né? E aqui eu acho que é um momento bastante oportuno para que a comunidade de Jacarezinho entenda que é o seguinte: quando a gente está pensando em tombamento de imóveis, né, nós estamos aí resguardando casa velha, né, e geralmente sempre com essa ideia de que o novo não, né, não pode tomar o lugar daquilo que já existe há algum tempo. Mas se pensar em estratégias mesmo de diálogo com os proprietários, né? E é possível. Algumas cidades, por exemplo, fazem uma permuta da casa. Olha, então isso aqui é um patrimônio que a comunidade enxerga como sendo um patrimônio artístico ou cultural, afetivo, enfim, estabelece a relação da comunidade com aquele patrimônio, e aí a prefeitura, no caso, né, em outras cidades, permuta, ó, a gente tem um outro terreno, temos um outro imóvel, estabelece uma troca para garantir, né, isso com a comunidade. E você, enquanto prefeita, vê isso também como uma possibilidade, né, de se negociar, né, com os proprietários, para que também eles não tenham nenhum tipo de prejuízo, né? Sim, pode ser, e pode ser a questão de isenções, né, James? Tipo assim, quando você faz um tombamento, você pode fazer um gravame no tombamento para que o próprio proprietário, mesmo que ele venda com aquele gravame, porque assim, se você for trazendo isso tudo para o poder público, nós temos o problema lá da nossa ferroviária, que foi restaurada pela ALL, que nós ganhamos na época esse trabalho, né? Restauraram, começaram-se as oficinas culturais lá, e está tudo parado hoje. E a gente quer retomar também, e quem sabe até junto com a UEMP, tem aqui no nosso, né, um dos nossos programas, que é enorme, o programa do governo dá para ler tudo, mas fazer um museu ali, talvez, além de ter em paralelo as nossas oficinas. Porque depois, como é que você faz a gestão de todas essas casas? Você pode, não, tudo bem, você resolveu o problema do proprietário, mas e o problema do bem? Né, daí você pega e doa um outro terreno para ele. Isso tem tantos terrenos do município, mas e para gerir isso aí, né? Então, eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, tem que ver uma forma que seja bom para o proprietário, mas que seja bom também para a coletividade, né? Para o município, para a universidade, porque que nem você falou, por exemplo, aquele painel que nós temos lá no muro da UEMP, né? Que teve, são os azulejos, acho que do Poti. Ronei Hertal. Hã? Ronei Hertal. Ronei Hertal, né, que teve uma avaria lá. Como é difícil conseguir fazer uma restauração e conservação e tudo mais, né? Então, assim, quanto mais você avoca patrimônio para o município, mais difícil você conseguir manter isso. Está lá o nosso cinema, que está um caco. Está o nosso ginásio de esportes, que está um caco. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter o que nós temos e conseguir fazer o tombamento desses bens e fazer uma forma de que o proprietário ele se sinta atraído a cuidar desse bem, né? Quer seja com isenção de IPTU, e com buscas de recursos, como eu te falei, com projetos pelo IFAM, ou mesmo com projetos para a própria Rouanet, para você manter isso depois, né? Para que seja atrativo, e depois, que é o que aconteceu no Pelourinho, né? O Pelourinho, ele é todo privado ainda, né? Só que as pessoas conservam a frente de todas as casas ali, o casario, né? Mas eles podem mudar o fundo, né? Pode mudar a estrutura para trás.
e também vende, mas ele vende com gravame para o próximo proprietário. E, se eu não me engano, ali foi conseguido uma Lei Rouanet, né? Acho que no final do governo Lula, o governo Dilma, uma coisa assim, e foi feito ali a reforma disso, e isso vende-se com gravame, né? Então deve ser avaliado, porque assim, nós vamos querer, porque nós vamos fazer alguma coisa nisso, um museu, e daí a prefeitura vai tocar junto com a UEMP. Porque se você pega uma gestão que ele investe em cultura, fantástico. Mas daí você troca, quer seja na universidade ou quer seja no município, e daí você não tem aí o recurso para garantir tocar. Aí você enche de patrimônio para o município tocar e daqui a pouco está ali apodrecendo também. Então a gente tem que avaliar isso, né? Para como conservar esse Candidata, patrimônio. E vou sim, te interromper um pouquinho aqui, porque a gente já está avançando no tempo para a gente conseguir tratar de alguns outros temas, mas eu acho que deu para esclarecer bem aqui, né? Outros sim, 4 temas aqui, vamos sortear mais um. E tentar fazer, além desse tema, mais um, e fica definido 3 temas para todos os candidatos. Lembrando que todos os candidatos foram convidados, né? Teremos lives aqui todos os dias programadas aqui. Não são lives de apoio a nenhum candidato. São lives para os candidatos dialogarem com você, eleitor, que está acompanhando a live. Cultura na periferia. Aqui. Cultura na periferia. Deu para ver? Aí. Eu acho que o James, deixa eu derrubar ele aqui, que ele está tentando entrar de novo aqui. Aí, James. Cultura na periferia, o tema agora, James. Tina, nós temos, né, há alguns anos, algumas atividades que elas acontecem que já foram citadas aqui. O Encena, Salão de Artes Plásticas, né, nós temos também o próprio Carnaval de Rua, enfim, algumas atividades que situam o centro da cidade. E nós não temos, né, atualmente e há muito tempo, atividades que aconteçam de fato nas periferias, né, de se pensar que os bairros tenham um trabalho contínuo e que seja, né, por meio de uma política pública para a cultura de maneira sólida, né. O seu governo, né, prevê a realização dessas atividades ou projetos para os bairros mais distantes do centro da cidade? sim, James, a gente tinha na época, né, vários eventos como os festivais de viola, tínhamos é, as próprias oficinas, né, que aconteciam também de forma itinerante, mas nós temos que a cultura da periferia é fundamental, é muito importante, né? E eu fiz, inclusive, o Centro da Juventude, com o intuito de fazer essas oficinas e vários eventos e tudo mais para chegar também na população, quer seja questão de esportes, como também de cultura e outros projetos e cursos de geração de emprego e renda, né, para a comunidade em geral, mas também para a juventude e para a molecada, para a meninada da periferia. E nós temos um projeto que se chama Programa Matando a Fome de Cultura, dentro do nosso programa de governo, que tem o objetivo de dar acesso e fruição cultural a todos os bairros da nossa cidade, com apresentações artísticas, aulas e oficinas, que são ações, né? Algumas das ações, palco itinerante, com realização de espetáculos teatrais em todas as regiões de Jacarezinho, inclusive o Centro da Juventude, ele tem um palco, um teatro de arena lá, pequeno, mas tem, que dá para fazer, né, coisas que, pelo que eu saiba, nunca foi usado, né? E salão itinerante de exposições de artes plásticas em todas as regiões de Jacarezinho também, porque, né, tem pessoas que nunca, de repente, tiveram acesso, né? Como é que você vai fazer formação de público se a pessoa nunca viu, nunca teve acesso, né? Então, nunca vai saber se é bom, porque se ele não experimentou, né? E a música nos bairros também, apresentações musicais, saraus em todas as regiões de Jacarezinho, o retorno, né, agora só com o nome Circuito de Violeiros, ou enfim, ou qualquer outro nome que seja, com a produção de uma série de apresentações de violeiros dos bairros de Jacarezinho, cinema na praça, né, promover a exibição de filmes em praças públicas, que além de tudo é muito gostoso, embora hoje nós temos esses streamings todos aí, mas voltar nessa tradição aí de fazer, até porque alguns filmes que não tem nos streamings, né?
quando a gente fazia, o nosso teatro funcionava, a gente fazia o dia do cinema cool, né? E trazer, de repente, filmes diferentes, né? Europeus e outros filmes tantos irlandeses e outros aí que a gente pode apresentar para as pessoas, né? E nos bairros também. E oficinas itinerantes, né? Proporcionar arte, educação em diversas modalidades artísticas, tais como música, dança, teatro de rua, artes plásticas, circo e tudo mais que a gente tinha na época e voltar isso a circular nos bairros, ter ali no hotel municipal, mas ter também nas escolas, no centro da juventude e retornar aquele antiga estação do ofício ali no próximo à Vila São Pedro, né, com cursos e também com oficinas culturais. E acho que é isso, mas isso tudo pós-pandemia, né, gente? Porque, infelizmente, durante a pandemia é complicado você fazer isso, porque tudo tem aglomeração, né? Ô, É Tina, complicado. e aproveitando esse gancho, né, que está dentro dessa temática da periferia, e se caso nós não tivermos aí nenhuma possibilidade de trabalhos presenciais? Há uma grande probabilidade disso acontecer, sobretudo no próximo ano. Se eleita, né, qual estratégia vocês vão traçar para que a cultura não pare em tempos de pandemia? Tina, Pois é, foi. uns 3 minutinhos pode ser, para esse esclarecimento, mais ou Pode. menos. A Sim. gente tem mais um tempo? Beleza, então. Olha, a gente tem que pensar nas estratégias online, né, James? Reunir com o conselho e se reunir com a própria UEMP, com os artistas e tudo, e fazer estratégias online, né? Como tivemos as lives aí com sucesso, mas as próprias aulas, né? Que a gente possa, com a faixa que consiga dar conta de fazer, né? E fazer eventos online, fazer é, aulas, né? Oficinas também. Não vamos deixar os artistas desempregados e nem o povo sem acesso, né? E uma coisa que eu penso daí na educação que pode gerar acesso também a isso é chegar e tem que comprar tablet para essa molecada e fazer a internet chegar nas periferias, né? Para que a gente consiga acessar essas escolas e também a questão cultural, né? Eu acho que é possível a gente pensar numa questão assim. Bacana. Bom, vamos aqui então para o sorteio do último tema. 12 minutinhos aqui para finalizar o tempo programado. O último tema, então, é políticas públicas para a cultura. Tina, Jacarezinho, né, há algum tempo, implementou as oficinas culturais permanentes, né, por exemplo. E ao longo desses anos surgiram algumas dificuldades que não permitiram o avanço dessa política, né? Por exemplo, a necessidade de se contratar oficineiros via processo de licitação, né? Isso permite com que não haja nenhuma continuidade no trabalho, né, tanto para do profissional que foi contratado via processo de licitação, porque se terceiriza, não se terceiriza, né, se contrata de maneira direta via CNPJ, um MEI, às vezes o artista nem sabe lidar, né, com questões jurídicas, e daqui a pouco termina o contrato dele, novamente um outro processo de licitação, e no processo de licitação quem dá menos leva, né, o trabalho, vamos assim dizer. E isso é uma completa desvalorização do trabalho do artista, né? O artista se vê desvalorizado nesse sentido. Você, então, enquanto candidata, né, você tem alguma solução que possa, de alguma forma, mudar essa perspectiva, né, encontrar outros caminhos para que esses profissionais sejam contratados? Não sei se via concurso, processo seletivo, enfim, né? Como que você enxerga esse cenário, por exemplo, das oficinas permanentes? Eu acho que concurso no primeiro momento é difícil, porque aquilo que eu te falei, a gente tem que primeiro criar esse orçamento, né? E até tem o sistema municipal de cultura que tem que ser criado também, né? Não fui sorteado com esse tema, mas sou a favor. Nós temos o sistema nacional, né? Que foi criado acho que em 2010, eu tenho aqui a data, não estou lembrando direito. Deixa eu ver aqui.
Vocês me ajudam a lembrar aí, mas eu acho que foi 2010, né? O Plano Nacional de Cultura e a Portaria 123 de 2011, que foi publicada as metas, né? E dentro disso foi criado o Sistema Nacional de Cultura, e tem que ser implementado o sistema municipal também. Eu acho que daí a gente cria. Quando você grava isso no orçamento, aí você consegue, né, tornar permanente. É porque a política pública é isso. Se você consegue tornar isso como lei e tornar permanente, dificilmente alguém derruba, né? Então, aí sim, com o tempo, sim. Mas, a priori, eu acho que tem que. Na nossa época, eu não sei por que pararam de fazer isso, mas a gente contratava uma empresa e a empresa contratava o oficineiro como CLT, né? Daí ele tem todos os direitos garantidos como trabalhador da cultura, né? E quando acaba o contrato, ele não tem que ficar mantendo a empresa dele como MEI. Claro, se ele quiser fazer um MEI, é bom porque ele pode concorrer a editais, abre-se um leque para a vida dele para outras questões também, né? Porque a gente também tem no nosso programa de governo para fazer também a formação dos artistas para captação de recursos, né? De editais, né? Também temos a proposta de fazer editais municipais para que os artistas possam concorrer, companhias e tudo mais, mas também ajudá-los a fazer esses projetos e concorrer a editais, né, nacionais e estaduais. Então, mas e aquele que não quer? Não, eu não quero, eu só quero, né, eu quero ser professor mesmo e tal. Então, esse caso, eu penso que daí você contrata uma empresa, licita a empresa que tem que dar baixar no lucro dela, dentro da tua taxa de administração. Agora, não o empregado, gente. O artista, aquilo que você falou, não pode ser desvalorizado. A gente cria um valor como se fosse um professor mesmo de música, um professor de balé, um professor de teatro, um professor de artes plásticas e tal, e ele tem que ganhar aquele valor como se por 20 horas aulas, como se fosse um professor de pedagogia, um professor de psicopedagogia, o que fosse, né? Então, eu acho que a solução momentânea é licitar uma empresa e a empresa contratar o profissional como CLT, como era na nossa época. Agora, se houver algum óbice, que eu acho complicado por haver, porque eu, né, não vejo assim uma questão jurídica que obstaculize isso. Caso haja, outra saída seria o PSS, né? Num primeiro momento, já que não temos sistema, não temos um gravame aí para você criar uma despesa para o município, mas eu acho que esse sistema com a empresa resolve. Muito bem, Tina. Agora, no próximo tópico das políticas públicas, né, de Jacarezinho, pensando aquilo que ainda nós temos, né, aquilo que ainda nós conseguimos sustentar, o Salão de Artes Visuais, né, ele existe há mais de 30 anos, né, no entanto, nós temos já há algum tempo uma estagnação no que concerne a premiação, né, um prêmio muito baixo que tem feito com que artistas de outros estados do Brasil, como vinham antigamente, né, num tempo mais remoto, a gente, né, tem o trabalho da professora Adalice Araújo, né, uma tese de pós-doutorado que cita o Salão de Arte de Jacarezinho como um marco para o estado do Paraná, né, com artistas aí de renomes. Então, nós temos uma regionalização. Não que isso seja ruim, isso é muito bom. Os nossos artistas aqui da região estão todos participando, né? Mas a ausência de investimento real, tanto na parte estrutural do salão, quanto na parte financeira, monetária mesmo, da premiação, né? Isso tem caído muito. Hoje, um artista do Rio de Janeiro, pelo prêmio que se paga, ele não se interessa, porque o que ele vai pagar de frete, praticamente, né, tudo isso vai ficar para pagar todas as despesas, né, a premiação não cobre. Então, você, enquanto candidata, pretende ampliar os recursos também para a premiação e também se pensar na ampliação dessa estrutura desse salão? Candidata, mais 5 minutinhos, beleza? Sobre esse tema. 5 minutos. Uhum. O James, você fala o salão artes visuais e tem o salão de artes plásticas. São dois salões, é isso? Que nós Não, temos?
Tratamos, é o mesmo salão, é o mesmo. Ah, tá. Porque assim, o que que aconteceu? Nós íamos perder esse salão, não sei se você lembra disso. Ele era um salão estadual. Quem pagava os prêmios era o Estado, e daí nós tínhamos que municipalizar porque a gente ia perder esse salão. Você lembra disso, né? Então a gente municipalizou. Então, assim, eu tenho todo o interesse em manter, em potencializar o salão, porque a gente, inclusive, municipalizou para não perder o salão, né? E agora, quanto que está hoje? Quanto que o município passa e quanto que a UEMP passa? Como é que funciona hoje? Hoje, ao investimento todo, Tina, é cerca de R$ 10.000 em termos financeiros, né? E que nós temos apoio do SESC, temos apoio da universidade, então cada instituição trabalha com uma parte do salão, né? Se paga, por exemplo, os catálogos, né? Se paga também a curadoria das pessoas que vêm de fora para fazer a avaliação dos trabalhos e a premiação, né? Acho que a premiação, salvo engano, é R$ 2.500, né? São 3 prêmios. Então, de fato, né, é necessário pensar em parcerias, né, que pudessem ampliar isso, né? Toda a estrutura, né, do salão de Não, artes tem visuais. cabimento, né? 10.000 para o salão não tem cabimento. Isso aí tem que ampliar desesperadamente, né? Se eu não me engano, era 30.000 quando eu saí. Daí agora chegou em 10. Então, se o É, orçamento aumentou, teria que ter aumentado, né? que antigamente eu não sei como era efetivamente, né, pelo fato do salão ele ser um projeto do governo do estado, então não tem dimensão de quanto custava isso antigamente, né? Mas é fato que dentro, Ele né, foi do estado, mas até acho que o final da minha primeira gestão. Depois já passou a ser municipal e daí passou-se a fazer em parceria com a UEMP desde então, porque a gente ia perder o salão, não ia ter mais, porque o estado deixou, né? Não ia mais fazer. Então, aí a gente assumiu isso. Mas tem que potencializar, não tem jeito, vai perder. Já, não, já seguramos o salão para não perder. Vocês têm segurado até aqui, porque 10.000 no salão de artes plásticas é um valor irrisório, não tem cabimento, né? Aí tem que fazer o estudo se compensa é, deixar esses 10.000 só para premiação e ajudar no deslocamento dos artistas, enfim, tem que sentar e fazer como é feito no Fejacan, né? O Fejacan daí paga-se as despesas do artista vindo, né? E daí não tem o prêmio, daí o prêmio é só o troféu. Então, assim, tem que sentar junto com o conselho, com o SESC e a UEMP e achar a melhor forma, né? Se aumenta a premiação ou paga o deslocamento dos artistas, né, para fazer, para não perder a qualidade do salão e não perder, né, os artistas, imagina. com certeza, ok. Beleza? Bom, óbvio que a cultura tem um leque muito grande de assuntos, né? A gente precisaria de uma semana mais ou menos com cada candidato para tentar esgotar um pouco, né? Para quem acha que cultura é superficial, que não tem importância, ela desemboca em muitas outras nuances, em muitas outras questões, né? Educação, aspectos sociais, economia local também gira a economia local, Saúde. saúde, tá envolto em tudo, né? A cultura é o nosso dia a dia aqui na nossa cidade, na nossa comunidade. Candidata, agradecer a sua presença, agradecer a presença do James aqui também, que vai estar junto comigo em todos os diálogos aí com os candidatos, né? Vai estar amanhã comigo novamente. E agradecer, candidata, pela sua disponibilidade em estar aqui, relembrando mais uma vez que todos os candidatos foram convidados, né? Nós temos uma agenda aqui, e todos os candidatos, também é importante ressaltar, receberam anteriormente esses assuntos, né, que seriam tratados para conhecerem. A ideia aqui não é pegar ninguém de surpresa, não é isso aqui que vocês viram, é um diálogo. Para os eleitores ouvirem o que os candidatos pensam para a cultura, para ficar documentado aqui os compromissos, né, porque a gente hoje não pode falar mais de promessa, tem que falar de compromissos, de plano de trabalho, de gestão. Então, vou deixar aqui 2 minutinhos, candidata Tina Tonetti, para se despedir dos eleitores aqui no caso hoje, né, que são os nossos espectadores aqui, e deixar um último recadinho aí. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, parabenizo a iniciativa, né? Cultura realmente não é a cereja do bolo, ela é o todo, né? Nós somos todo cultura, né? Nós somos todo um ente cultural. E eu queria pedir para vocês
se atentarem ao nosso programa de governo, né? Nós temos a cultura dentro da geração de emprego e renda, como vocês falaram, porque permeia todas as áreas, né? Que é o Programa Municipal de Eventos Culturais, Programa Viver de Arte, Programa Mãos Dadas pela Cultura e o Programa Cultura de Amanhã, com o intuito de geração de emprego, que eu não vou poder falar porque não dá tempo. E dentro da educação também nós temos o programa Museu e Arte Popular, Programa Municipal de Fomento à Leitura, de Bibliotecas, de Arte e Educação, e o Programa Cultural e Direitos Humanos também, Programa Municipal de Formação na área cultural, e dentro da qualidade de vida, que é um outro item do nosso programa de governo, nós temos também o programa Cultura e História, o programa Cinema Vivo e o programa Matando a Fome de Cultura, para vocês entrarem lá e se atentarem, se aprofundarem mais no nosso programa de governo, Afeto à Cultura, que tem tudo que a gente se propõe a fazer, tá? E agradecer aí a oportunidade, agradecer a audiência de todos e todas, e pedir o apoio, né, das pessoas que estão aqui, para votarem sem medo no 13, eu continuo sim candidata, senão não estaria aqui, e vamos firme, que eu estou com muita vontade de fazer Jacarezinho ser feliz, porque Jacarezinho merece. Obrigada, um abraço, boa noite a todos e a todas, e estamos aí muito animados para trabalhar pela cultura da nossa cidade, por todas as áreas também. Bacana, candidata, a gente agradece e deixa aqui o convite já, né, para a nossa segunda live, né, segunda entrevista que a gente vai estar fazendo aí, amanhã, a partir das 19h30, na nossa página do Facebook, com o candidato Tabajara, do Partido Cidadania. Gente, obrigado por estarem prestigiando aí mais esse projeto da Acadêmicos Capial. Boa noite a todos e até amanhã.